Então, galera, começando agora então a parte prática, né? Nós vimos a parte teórica, entendemos como que é a estrutura do Word, visualizamos que o Word ele tem as duas divisões que seriam a guia, que seria o conjunto maior, e os grupos, que seriam o conjunto menor, né? Vimos que nós temos 8 guias para trabalhar, vimos também que são 20 grupos para ser estudado, né? Entendemos para que funciona cada guia, né? E agora eu vou passar para vocês o que é mais cobrado em concurso, né? Porque se for colocar opção por opção, vai ser uma aula muito cansativa, né? Muito maçante. E então eu vou colocar para vocês o que mais se cobra, perfeito? E aí o que mais se cobra, né? São os atalhos e os comandos específicos, tá? Então vamos entender o seguinte. Nós falamos, né, que a página inicial, né, ela é uma guia, uma das guias principais, juntamente com inserir, né, e layout da página. A página inicial vai trabalhar com todas as configurações de texto, de parágrafos, né, alinhamento, né, e nós vamos começar a falar com a página inicial sobre a área de transferência. A área de transferências, muitas pessoas não sabem, né, imaginam que é só o Ctrl+C, o Ctrl+X e o Ctrl+V, né. Para quem não conhece, né, Ctrl+C, deixa eu aumentar já que nós estamos utilizando a página inicial, vou digitar aqui Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Vou utilizar aqui a página inicial e depois eu mostro para vocês. Outra coisa que eu ia esquecendo já de falar, galera. Toda vez que você abre o Word, né, 2013, eu preciso saber de umas coisinhas interessantes que já caiu no concurso da CESP, tá? Primeiro, qual é o nome que se dá ao documento aberto que nunca foi salvo no seu computador ou na nuvem também, por exemplo, né? É documento 1. Documento 1. Outra coisa também que cobrou: qual é a fonte e o tamanho padrão? A fonte é calibre e o tamanho é 11. Tá? Então, lembre-se, nome, documento 1, tamanho, calibre, tamanho 11. E perguntaram também qual que é o alinhamento padrão do Word. O alinhamento padrão é alinhado à esquerda. Então, não podemos se esquecer disso, tá? Então, quando você abre um documento novo, essas são as configurações padrão do Word. Vai vir com o nome documento 1, vai vir com a fonte calibre do tamanho 11 e o alinhamento sempre vai ser à esquerda, tá? E a cor sempre vai ser preta, tá? Beleza? Então, essas são as configurações padrão, né? Quando se trata do Word de 2013. Beleza? Então, isso a gente precisa saber, tá? E aí eu falei para vocês sobre o Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Vou aumentar aqui para facilitar, depois eu vou explicar para vocês o que seria isso, né? Vou colocar aqui 72, né? Vou aumentar o zoom, como a gente viu na aula teórica aqui no lado direito, né? Na parte inferior. Ficou bacana para vocês enxergarem. E aí o que eu preciso saber? Quando você trabalha, né, vou selecionar aqui, por exemplo, quando você trabalha com a área de transferência, eu posso pegar esse Ctrl+C, né, essa informação Ctrl+C, e posso mandar para o Excel,
posso mandar para o PowerPoint, posso mandar para o Outlook. Então, a área de transferência não é restrita somente ao meu documento, ela é aplicada a todo e qualquer tipo de software, né, que se encaixe, que se enquadre no Office. Então, Word, Excel, PowerPoint, que são os 3 cobrados, eu posso colocar esse Ctrl+C no Excel, eu posso colocar esse Ctrl+C no outro documento Word, por exemplo, ou posso colocar também no PowerPoint. Perfeito? E aí outra coisa interessante que a gente precisa saber, né? Vou primeiramente, né? Vocês viram que eu apliquei uma configuração, né? As configurações são aplicadas, como eu estou trabalhando com a fonte, no grupo fonte. Eu posso aplicar negrito, né? Eu posso aplicar itálico, eu posso aplicar sublinhado. Essas 3 funcionalidades caem direto em concurso, né? Negrito, itálico e sublinhado. Só que não adianta só saber que está aplicado, né? Eu preciso saber o atalho dele. Como que eu aplico através de atalho? Para aplicar utilizando somente o teclado, Ctrl N, né? Controle, né? Ctrl mais N você deixa em negrito. Na verdade eu vou dar um Ctrl N, você vai ver que vai desmarcar o negrito. Ctrl I, galera, você deixa em itálico, no meu caso dele desfez, e Ctrl, né, U, né, perdão, Ctrl S, ele desfaz o sublinhado, tá? Então repetindo aí, Ctrl N, vou selecionar aqui, Ctrl N vai deixar em negrito, né, Ctrl I vai deixar em itálico e Ctrl S, né, vai deixar sublinhado. Ah, professor, por que você falou Ctrl U? Porque Ctrl U é aplicado no Writer, que seria o U seria de underline, tá, gente? Então por isso que eu confundi, tá? Então vou dar um Ctrl Z, né? Vai desfazer a alteração. Ctrl Z novamente vai desfazer a alteração e Ctrl C vai desfazer a alteração. Você percebam que quando eu apliquei negrito, ficou aplicado aqui, ó, ficou uma cor mais escura no atalho. Já se cobrou, né, de bancas que é o seguinte, ele dá essa tela, ele dá um print dessa tela e pergunta o seguinte: a partir da tela do grupo fonte, quais são as configurações que estão aplicadas, né? Aí vai aparecer lá negrito, itálico e sublinhado. Falso, só está aplicado negrito e sublinhado. O itálico ele não está aplicado. Quando ele se aplica, olha como é que fica, certo? Então, negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Perfeito, gente? Tranquilo, então, vimos aqui as configurações, tá? E aí, como eu já realizei uma configuração aqui, né? Vou selecionar aqui, né? Já coloquei negrito e sublinhado. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C, que é para copiar, né? Podemos também utilizar o teclado, né? O botão direito vai aparecer as opções, né? Copiar, recortar, da mesma forma que eu coloquei. E eu vou dar um Enter aqui, tá? Quando eu vou dar um Enter, eu vou mostrar uma coisa que sempre cai em concurso também, que é a questão de colar especial. O que é colar especial? Gente, colar especial, ele vai falar o seguinte: você quer colar com as configurações originais, você quer colar conforme o destino. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com outro documento aberto, né, e eu estou copiando esse Ctrl+C para o outro documento. Aqui, né, tá com a fonte Calibre 72, só que lá no outro documento tá com a fonte, né, Calibre 11. Então, como eu colo conforme o destino, na hora que eu colar, vai ficar somente a configuração do destino, certo? Se eu colar conforme o original, vai essas opções para lá, né? Ou você tem a opção de colar somente texto. Então, você vai colar somente o texto. Não vai colar, por exemplo, conforme as configurações de destino, né? E nem das configurações de original. Então, essa que é a funcionalidade que você precisa saber. Quando você seleciona aqui, por exemplo, colar, vai aparecer aqui, ó, manter formatação original, que é da onde você está copiando. Mesclar formatação, você vai juntar, né, as duas formatações ou somente texto. Beleza? Então, isso seria que você precisa saber quando se fala de colar especial. Bom, outra coisa importante, né? Vou selecionar agora o Ctrl X e vou aplicar a cor vermelha.
tá? Então eu tenho o Ctrl C que está aqui, eu tenho o Ctrl X que está na aplicação vermelha. Na área de transferência, quando eu, por exemplo, seleciono o meu texto e aplico em pincel de formatação, certo? E aí eu vou selecionar outra parte do texto, as configurações que estão aplicadas aqui, por exemplo, está aplicado negrito, está aplicado sublinhado e a cor preta, por exemplo, né? E nós vimos que o Ctrl X ele está aplicado somente negrito e na cor vermelha. Quando eu selecionei a palavra em questão, apliquei em pincel de formatação e eu clico aqui, ó, na palavra em questão, olha o que aconteceu. O pincel de formatação vai aplicar o que eu selecionei aqui. Tá? Se vocês viram que eu nem preciso selecionar, que é isso também é uma pegadinha, tá? Por exemplo, se eu coloco o cursor no meio da palavra, eu posso aplicar a configuração que eu quiser. Por exemplo, posso deixar em negrito, eu posso deixar sublinhado, eu posso deixar em itálico, certo? O cursor, ele fica na palavra, então não necessariamente eu preciso selecionar, né? No caso eu vou selecionar aqui porque eu tenho não só uma palavra, né? Eu tenho espaço, mais um símbolo e mais um caractere, que seria o C, né? Então eu vou selecionar tudo. Então já até pegadinha de concurso público, né? Quando eu seleciono, por exemplo, somente o cursor na palavra, vai se aplicar na formatação. Eu não sou obrigado necessariamente a ter que selecioná-lo, perfeito? Então eu selecionei aqui, ó, né? Aqui está com a configuração de negrito, né, sublinhado e a cor preta. Se eu apertei pincel de formatação por exemplo, se eu selecionar, claro que vai aplicar em tudo, né, como eu fiz agora. Mas se eu quisesse, por exemplo, somente essa palavra, eu vou aqui, né, seleciono aqui, pincel de formatação e aplico somente na palavra. Não necessariamente preciso. Agora, eu quero selecionar tudo, por exemplo, eu quero aplicar toda a formatação, né, de Ctrl C, né, para o Ctrl X, então se aplicou. E aí a gente finaliza a parte de área de transferência. Lembrando que a área de transferência não se aplica somente, né? Não se aplica somente no documento Word em questão que você esteja trabalhando. Ele pode trabalhar com outro documento, pode trabalhar com Excel, pode trabalhar com PowerPoint, enfim, todos os aplicativos do Office em questão. Você pode copiar um objeto, copiar um texto, perfeito? E você pode aplicar a formatação conforme você desejar. E aí a gente finaliza a parte do grupo área de transferência. Vimos também que nós podemos alterar o tipo da fonte, né? Nós podemos alterar o tamanho, podemos colocar em negrito, itálico, sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, né? E Ctrl S. E aí nós vamos aprender que também nós podemos colocar a parte de cor, né? A partir da cor você vai ser, por exemplo, lembrando que se eu quero aplicar somente na palavra, não necessariamente preciso selecioná-la. Eu posso, por exemplo, eu quero colocar vermelho no Ctrl somente. Coloco meu cursor na palavra em questão e aperto aqui e vai ser aplicado. Vocês viram que legal, que interessante? Então, se eu quero aplicar para tudo, eu vou lá e seleciono. Bom, e aí tem um outro botão que cai em concurso também, que é interessante salientar, que é esse botão aqui, ó, limpar toda a formatação. Quando eu clicar nesse limpar toda a formatação, olha o que vai acontecer. Ele vai tirar todas as configurações que foram feitas. Ele tirou a alteração do tamanho da fonte, do tipo da fonte, do negrito, do itálico, do sublinhado, da cor vermelha, né? E ele deixou no formato original, quando ele foi digitado, certo? Então, esse botãozinho, esse Azinho seguido da borracha, galera, é um botão bem interessante que costuma cair em questão de concurso público. Quando se aplicado ele, pode perguntar, por exemplo, uma CESP da vida, né? O CESP ele pode perguntar o seguinte: quando se aplicado o comando limpar formatação, vai ser desfeita a última formatação feita no documento? Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele volta aos padrões originais. Tanto é que está selecionado, ó, calibre 11. Cor preta, não tem nada aplicado e do tipo alinhado à esquerda do parágrafo. Então ele se aplica à formatação original, uma vez que você limpa todas as formatações.
tá? Então, fiquem atentos. Uma vez que se aplicado limpar toda a formatação, que é esse Azinho seguido da borracha, você apaga todas as configurações aplicadas, perfeito? Outra coisa interessante, vocês perceberam, né, que o meu texto está todo em maiúsculo. Por exemplo, mas eu digitei errado. Eu não queria ficar todo em maiúsculo, eu queria que ficasse todo em minúsculo. Eu vou ter que redigitar novamente? Não. O Word tem esse botão, né, esse comando, né, que é chamado de maiúsculos e minúsculas. É esse A maiúsculo seguido desse A minúsculo. O que que esse comando faz, galera? Esse comando permite que você, né, se você clicar aqui na setinha, ele vai falar o seguinte: você quer como? Você quer tudo minúsculo? Vai ficar tudo minúsculo? Não, eu não quero tudo minúsculo. Eu quero, por exemplo, professor, que fique somente a primeira letra, a primeira sentença, né, em maiúscula. Tá aqui, o Ctrl, somente a primeira. Mas eu não quero somente a primeira. Eu quero que cada palavra, que cada inicial seja em maiúscula. Tá aqui. Certo? Eu quero que seja tudo em maiúsculo, conforme estava no padrão anterior. Aqui. Então esse botão Azinho e esse A maiúsculo e esse A minúsculo chama maiúsculos e minúsculas. Então ele permite que você não necessite redigir novamente, né, todo, né, o seu documento. Né? E aí a gente finaliza mais um grupo, esse fonte. Nós vamos agora para o grupo parágrafo. O que cai em parágrafo, né, gente? O que cai, que pode ser cobrado? É o alinhamento, né? Se ele está, por exemplo, no caso, ele está aplicado alinhamento à esquerda. Se eu, por exemplo, selecionar aqui, alinhamento centralizado, né? Se eu selecionar dessa forma, alinhamento à direita. E se eu selecionar dessa forma, alinhamento justificado. Né? Pode ser cobrado também essa questão dessa setinha para cima e para baixo. Essa setinha para cima e para baixo é chamada de espaçamento entre linhas. Né? E aí quando você aplica, você pode perceber que o texto para baixo vai diminuindo, né? Beleza? Então esse é outro comandinho. Outro que pode ser caído é essa questão desse balde de tinta. Esse balde de tinta é sombreamento. Ele pode ser aplicado na seleção que você utilizar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, e vou selecionar a cor azul. Então vai ser aplicado, né, na linha, no parágrafo em questão. Tá? Outra coisa, vou desfazer aqui, né? Eu posso colocar borda no parágrafo, né? Então eu vou selecionar aqui, ó. Tá aqui, borda no parágrafo. Então esse é o comando para bordas, né? Esse é o comando para sombreamento. Esse é o comando para você colocar quando que vai começar as linhas, e aqui é o alinhamento, se você quer justificado, da mesma forma que inicia, da mesma forma que termina, se você quer alinhamento à direita, alinhamento centralizado, alinhamento à esquerda, perfeito? E aí para finalizar o grupo parágrafo, tem esse botãozinho aqui, gente. Então deixa eu desfazer, deixa eu abrir um documento, arquivo, abrir um documento, aula 2, para vocês terem melhor noção que já é um texto já digitado, né? E aí eu vou selecionar ele, né? Selecionei. Também pode ser utilizado pelo comando Ctrl T. E vou aplicar esse comandinho aqui, ó, que é o comando mostrar tudo, tá? Esse comando mostrar tudo, o que ele mostra? Você pode perceber que toda vez que eu dou um Enter, né, eu pulo uma linha, aparece esse P. E aí você pode perceber também que o espaçamento, vou aumentar o zoom para vocês visualizarem melhor. Toda vez que tem um espaçamento, ó, tem esse pontinho. Esses caracteres são chamados de caracteres não imprimíveis. Então essa tecla de mostrar tudo vai mostrar aonde que você deu um espaço, aonde que você deu uma tabulação, aonde que você deu um enter, por exemplo, tá? Só que lembrando, né, pegadinha de concurso também. Mesmo que está aparecendo mostrar tudo aqui, se eu der um comando Ctrl P, que permite imprimir, ele não vai ser impresso, porque olha a visualização, como que ele mostra. Tá vendo? Ele não mostra os caracteres imprimíveis, né? Mesmo que está mostrando tudo, é só para você ter noção aonde que você deu espaço, aonde que você deu uma quebra de linha. Perfeito? E aí a gente finaliza, né? Mais um grupo, que seria grupo esse, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil. Grupo esse, parágrafo. O grupo edição, né? Que também pode ser cobrado em questão de concurso, né? Ele vai cobrar essas duas questõezinhas somente: localizar e substituir. O localizar, por exemplo, como o texto está grande,
né? Eu quero, por exemplo, encontrar todas as palavras que ou contenha a palavra info, né? Ou que seja somente info. Você pode selecionar localizar ou você pode dar um Ctrl L também, gente, que ele vai aparecer o painel de navegação e eu vou digitar info. E aí ele vai me mostrar todas as palavras, né? No caso só tem uma palavra somente que está com a info, beleza? Então essa, né, seria a funcionalidade, né, do grupo edição, né, na ferramenta localizar. Ou eu posso também, né, utilizar o substituir, né? Vou clicar aqui em substituir. O substituir também pode ser acessado, né, pela tecla Ctrl U. Então Ctrl U permite, por exemplo, eu quero mudar a palavra info, né, para teste. Então vou colocar aqui para teste e aí substituir. Vocês percebem que aqui está escrito na informática, né? Eu vou substituir. Quando eu clico em substituir, ele vai falar terminamos. Não está escrito mais, por exemplo, informática, está escrito teste mática, né? Por quê? Porque eu fiz, né, a questão de substituição. Então isso que poderia ser cobrado. E aí o que eu posso cobrar para concurso é que localizar seria Ctrl mais L ou Ctrl mais U para substituir. Então, quando você quer substituir, Ctrl U. Quando você quer localizar, né, você vai dar o Ctrl L. Perfeito? E aí a gente acaba, né, a guia página inicial. Vamos para a guia inserir, tá? Professor, o que é guia inserir? Cobra, né? Além da parte teórica que eu preciso saber algum macete, né? Bom, um macete que você precisa saber sobre a guia inserir, galera, é na questão da tabela, tá? Como assim da tabela? Deixa eu te retirar, vou voltar aqui na página inicial, vou desmarcar aqui e mostrar tudo, tá? Então vou fechar aqui a navegação, vou voltar lá em inserir. Por que que folha de rosto eu já falei para vocês que vai inserir uma capa, né? Vou inserir uma capa pré-definida. Aqui em página em branco, por exemplo, aqui está um arquivo, né? Então vou selecionar aqui, inserir uma página em branco. Ele vai pular uma página e a minha imagem vai ficar lá na última página. Isso aqui já é meio que padrão para vocês, né? Por exemplo, aqui eu quero que comece uma nova página a partir, então os firewall vai começar no início de uma nova página. Então quebra de página que aqui já iniciou para uma página nova. Então em folha de rosto, capa pré-definida, página em branco vai pular uma página e quebra de página inicia um novo documento, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui. E aí, o que é importante salientar na guia inserir é a questão da tabela, gente. Então, vou clicar aqui em tabela, né? A tabela você tem duas formas, né? Como eu falei na parte teórica. Ou você desenha ela, vou desenhar aqui 2x2, né? Ou, por exemplo, você pode também, gente, puxar dentro do Excel, que é o caso que acontece aqui, né? Então eu posso puxar do Excel ou eu posso inserir uma tabela básica, né? Em concurso ele vai cobrar o seguinte quando se fala de tabela. Aqui tem uma tabela 2x2, duas linhas, duas colunas, né? E aí ele vai perguntar o seguinte: como que eu navego com a tabela, né? Navega é você percorrer os campos. Por exemplo, tem 4 campos aqui, né? Por exemplo, se eu não quero utilizar mouse, né? Eu quero utilizar somente, né? Eu quero utilizar somente navegação entre teclado. Você vai utilizar a tecla Tab, tá? Então, deixa eu anotar aqui. A tecla Tab permite, né, que você navegue, entre as células da sua tabela. Então aqui, ó, tô navegando. E aí o que acontece? Eu cheguei na última célula, né? E aí o que eu quero que vocês entendam? Quando eu chego na última célula, se eu apertar novamente o Tab,
tá? Se eu apertar novamente o Tab, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova linha, que eu vou apertar agora, ó. Ah lá, cria uma nova linha. E aí eu vou navegando, novamente, Tab, e aí eu cheguei no final. Se eu apertar Tab novamente, uma nova linha. Então, já caiu o concurso, né? E perguntar o seguinte: Tab, além de servir para navegação em uma tabela, né? No Microsoft Office Word 2013, quando essa navegação chegar na última célula, ó, se apertar o Tab, o que acontece? Foi isso que foi feita a pergunta, né? E a pergunta a gente tem que saber o seguinte: se chegou na última célula, ele vai pular para uma nova linha. Perfeito? Tranquilo? E aí outro comando também interessante que você precisa saber, né, é a questão do Enter, né? Por exemplo, eu selecionei a célula primeiro aqui e vou dar um Enter. O que acontece? Ele aumenta a minha linha, ele abaixa a minha linha na questão, né? Então fica um campo maior da minha linha, tá? Só que já caiu no CESP o seguinte, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou colocar, vou dar um Enter nessa cartilha de segurança e vou criar uma tabela bem aqui. Só para vocês verem a sacanagem, né? Na verdade não é uma sacanagem, né? Na verdade, isso aí é para verificar quem realmente sabe e quem realmente não sabe, né? Para tirar os concurseiros, né? Dos sortudos em questão, né? O que acontece? Aqui vocês percebam que eu inseri uma tabela no início do meu documento. E se eu der um Enter aqui, ó, o que aconteceu? Não abaixou a linha. Certo? Né? O que aconteceu? A minha tabela, ela desceu. Eu não estou trabalhando dentro da minha célula. Certo? Então, a pergunta da CESP foi mais ou menos o seguinte: se inserido uma tabela no início do documento, certo? Você está selecionado a primeira posição da célula. Se você der um Enter, o que vai acontecer? Certo? E aí quando você dá um Enter, o que acontece? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se eu der um Enter, olha o que acontece, né? A tabela desce, né? Por que ela desce? Porque você tem que digitar alguma coisa para depois inserir a informação na sua tabela. Agora, olha a pegadinha. E se você der um espaço? Deu um espaço na célula, tá vendo? Se eu der um Enter, ah lá, vai acontecer a mesma forma que aconteceu anteriormente. Então, olha a pegadinha aí que você pode pegar uma banca, né? As bancas, essas como CESP, como FCC, ESAF, né? Se você inserir uma tabela, só que essa tabela está no início, você dá um Enter, né? Ela vai abaixar, ela vai descer. Agora, se você der um espaço ou a sua tabela está no meio, no fim do seu texto, ela vai aumentar, né, o tamanho da linha. Perfeito, gente? Então, tá aí, né, o que pode ser cobrado, né, em inserir tabela. Lembrando também do Tab, né? No Tab, se você vai navegando entre as células, se você chegou no último e você der um Tab, vai criar uma nova linha. Perfeito? Então, vimos aí o que pode ser cobrado, né, na parte de inserção. Vou excluir a tabela, né, botão direito excluir. Vou excluir a minha outra tabela, para excluir, botão direito excluir. Pronto. E agora nós vamos ver, né, outro grupo, né, que é o grupo ilustrações. O grupo ilustrações, na verdade, né, como eu falei na parte teórica, é onde que você vai inserir, né, praticamente tudo que for referente a figuras e imagens. O que pode ser cobrado de diferente é a questão do Smart Art e do instantâneo, né? O que é o Smart Art pode ser cobrado, professor? Antigamente existia uma opção inserir diagramas, onde você colocava organograma e fluxograma. Agora no Word 2013 foi acoplado, né, foi incorporado dentro da funcionalidade Smart Art. Então a Smart Art, ela abrange todos os tipos de diagramas, organogramas, né, que você possa vir a utilizar, processo, ciclo, hierarquia, etc. E o instantâneo, né, você consegue tirar uma captura da sua tela, beleza? Então é isso que pode cobrar. Então eles podem cobrar o seguinte:
qual que é, né, a sequência de comandos que permite que eu insira uma imagem. Então você vai ter que ir na guia inserir, vai selecionar o campo ilustrações, imagens. Beleza? Então, essa que seria, né, a pergunta em questão. Ou como que você consegue inserir formas, por exemplo. Inserir, né? Vai no grupo ilustrações, formas. Perfeito? E aí vamos para a parte de links. Bom, preste atenção. Vamos supor, gente, que eu quero criar um link, né, da palavra firewall. Certo? A palavra firewall, né, eu quero que faça uma referência ao site da LAC Concursos. Como que eu faço isso, professor João Kleber? Eu seleciono, ou também, como eu falei anteriormente, eu posso simplesmente botar o cursor na palavra, clicar em hiperlink, né, que ela já automaticamente seleciona, e eu vou botar endereço www. Como eu já havia feito, LAC Concursos. .com.br e eu vou dar um OK. Quando eu der um OK, certo? Vocês vão perceber que a letra já mudou a cor, né? E se eu passar o mouse, ele me aparece uma opção, né? Então já caiu também em questão de concurso público, assim, ó. Uma vez que você faça, né, uma referência utilizando o hiperlink, qual que é o comando que permite que você acesse o link referenciado, né? Por exemplo, eu quero acessar LAC Concurso, mas como é que eu faço? Eu passo o meu mouse sobre a palavra e Ctrl, né, clique ou Ctrl Enter, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z, perdão. Eu passo, de cortar essa parte, Glauber. Então, por exemplo, como que eu faço, por exemplo, para, né, navegar, né, no item referenciado? Lembrando que o hiperlink você pode referenciar tanto um site, uma pasta ou um próprio documento. Você vai passar um mouse, né, na palavra e dar um Ctrl e um clique. E aí vai aparecer para você aonde que você queria. Por exemplo, como eu coloquei no site da LAC Concursos, irá aparecer no site da LAC Concursos. Beleza, gente? Aqui está a referência da palavra que eu coloquei em questão. Então, vou fechar aqui e vamos continuar, né? Bom, inserimos o hiperlink, né? E agora na parte do grupo texto, o que pode cobrar? Deixa eu desfazer esse hiperlink. Eles cobram essa questão de capitular, gente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar aqui, né?